O livro de Ester é um dos mais emocionantes e curiosos livros da Bíblia. A história está situada cerca de 100 anos depois do exílio dos israelitas na Babilônia. E embora alguns judeus tenham retornado a Jerusalém, lembre-se de Esdras e Neemias, muitos não voltaram. Então, o livro de Ester é sobre uma comunidade judaica que vive em Suzã, capital do antigo Império Persa. Os personagens principais da história são Mardoqueu e sua sobrinha Ester, ambos judeus. O rei da Pérsia, que era um tipo de puxa-saco meio beberrão na história. E, por fim, o oficial persa Amã, um vilão bem astuto. Esse é um livro curioso, principalmente pelo fato de que Deus não é sequer mencionado nele. Nenhuma vez. O que talvez pareça um pouco estranho para você. Quer dizer, a Bíblia fala sobre Deus, né? Mas essa é uma técnica brilhante do autor, que, por sinal, é anônimo. É um convite para ler a história olhando para a atividade de Deus. E há sinais dessa atividade em todo lugar. A história está cheia de, abre aspas, coincidências estranhas, reviravoltas irônicas, e tudo isso te força a ver como o propósito de Deus está por trás de cada cena. Vamos entrar na história. O livro começa com o rei da Pérsia dando 2 grandes banquetes, que duram um total de 187 dias. E tudo isso tinha o propósito de exibir a sua grandeza e seu esplendor. No último dia do banquete, ele está bem bêbado e exige que sua esposa, a rainha Vasti, venha até a festa para mostrar sua beleza. Ela recusa. E, em um ato de fúria, o rei destitui Vasti e faz o decreto tolo de que agora todos os homens persas devem mandar em suas casas. Então, ele faz um concurso de beleza para encontrar uma nova rainha. E é como uma novela bem chata. Mas é aqui que somos apresentados a Ester e a Mardoqueu. Ester esconde sua identidade judaica, entra no concurso de beleza e ganha. O rei fica tão obcecado com Ester que a torna a nova rainha da Pérsia. E o que acontece depois é ainda mais surpreendente. Mardoqueu, por acaso, escuta 2 guardas conversando e planejando assassinar o rei. Ele avisa Ester, que por sua vez avisa o rei, e Mardoqueu ganha o crédito por salvar a vida do rei. Desde o começo da história até este momento, Deus não é mencionado em nenhum lugar. Mas tudo parece cuidadosamente providenciado para o que quer que Deus queira fazer. Em seguida, somos apresentados a Amã, que não é realmente persa. Ele é chamado de Agagita, um descendente dos antigos cananeus. Lembre-se de 1 Samuel, capítulo 15. O rei eleva Amã para a posição mais alta no reino e exige que todos se ajoelhem diante dele. Mardoqueu recusa-se a se prostrar diante de Amã, o que obviamente o enche de raiva. E quando Amã descobre que Mardoqueu é judeu, ele convence o rei a emitir um decreto maluco de destruir todo o povo judeu. E para decidir a data dessa aniquilação, Amã rola os dados. Dado é chamado de Púrim em hebraico. Voltaremos para isso mais tarde. 11 meses depois, no dia 13 de Adar, todos os judeus vão morrer. E Amã e o rei fazem um banquete para celebrar essa decisão horrível. O foco agora se volta para Mardoqueu e Ester, que são a única esperança do povo judeu. Eles bolam um plano, onde Ester vai revelar a sua identidade judaica para o rei e pedir que ele reverta o decreto. Mas se aproximar do rei sem um chamado real, de acordo com a lei persa, é um ato passível de morte. E, em uma declaração-chave, Mardoqueu está confiante de que mesmo que Ester permaneça em silêncio, livramento surgirá de outra parte aos judeus. Mardoqueu pergunta em voz alta: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester responde com bravura, se propõe a ir até o rei e diz essas palavras surpreendentes:
Se eu perecer, perecerei. O que acontece a seguir é uma reviravolta irônica de todo o plano malvado de Amã. Esther recebe ele e o rei em um primeiro banquete e diz que quer fazer um pedido especial aos dois. Em um banquete exclusivo no dia seguinte. Amã vai para casa nessa noite completamente bêbado e vê Mardoqueu na rua. Ele ferve de raiva e ordena que uma forca enorme seja construída para que Mardoqueu seja morto pela manhã. Parece que as coisas não podem piorar para Mardoqueu e o seu povo. Mas, de repente, o jogo vira. Acontece que nessa noite o rei não consegue dormir e pede que as crônicas reais sejam lidas para ele, enquanto tenta pegar no sono. E ele ouve como Mardoqueu salvou a sua vida. Ele tinha esquecido isso completamente. Então, de manhã, Amã vem pedir a execução de Mardoqueu. E no mesmo momento, o rei pede que ele o honre publicamente por salvar a sua vida. E agora, Amã tem que levar Mardoqueu pela cidade em um cavalo real, pedindo que todos o aplaudam. Esse momento da história é o clímax do livro. É o começo da queda de Amã e a ascensão de Mardoqueu ao poder. Veja como isso acontece. O dia seguinte é o segundo banquete de Esther. O rei e Amã chegam e ela conta ao rei que é judia e que Amã decretou uma lei para assassiná-la, assassinar Mardoqueu, que salvou a sua vida, e assassinar também todos os judeus. O rei bebeu bastante. E quando ouve essas coisas, ele tem mais um acesso de raiva e ordena que Amã seja morto imediatamente, na forca que fez para Mardoqueu. É bem irônico, e é uma morte cinzenta para Amã. A execução dele, no entanto, não resolve o problema do decreto para matar os judeus. O foco, então, volta para Esther e Mardoqueu, enquanto eles bolam um plano para reverter isso. Eles descobrem que o rei não pode revogar um decreto seu. Então, em vez disso, ele chama Mardoqueu para publicar um decreto contrário. No dia em que todos os judeus seriam mortos, dia 13 de Adar, eles são ordenados a se defenderem e destruírem qualquer um que se levantasse contra eles. Mardoqueu, Esther e os judeus, em toda parte, fazem banquetes para celebrar esse novo decreto, e Mardoqueu senta-se ao lado do rei. O dia do decreto chega e os judeus triunfam sobre o inimigo. Antes, eles destroem a família de Amã e depois qualquer outro oficial persa que tenha se unido à sua trama. E no dia seguinte, eles têm permissão para destruir qualquer um que se erguer contra eles em todo o reino. Isso resulta em uma alegria e em celebração quando os judeus são salvos de serem aniquilados. A história então conta como Esther e Mardoqueu estabelecem, por decreto, um festival anual de 2 dias, o Purim, para comemorar o seu livramento da destruição. E o nome da festa vem dos dados de Amã, lembra? Pur-im. O livro termina com um pequeno epílogo. Mardoqueu é elevado ao segundo na linha de comando do reino. E a história fala agora da sua grandeza e seu esplendor, enquanto os judeus prosperam no exílio. Mas vamos nos afastar um pouco. Perceba como toda essa história foi estruturada. Ela está cheia de pequenas reviravoltas irônicas e agora podemos ver como toda ela foi estruturada como uma grande reviravolta irônica. No começo, temos o esplendor, as festas e os decretos do rei, refletidos no esplendor, nas festas e nos decretos de Mardoqueu, aqui no final. Mardoqueu e Esther salvam o rei no começo e, no fim, salvam todos os judeus. E então temos a elevação, decreto e banquete de Amã, revertidos na elevação, decreto e banquete de Mardoqueu. Aqui no centro temos Esther e Mardoqueu planejando,
e os 2 banquetes de Ester que funcionam como uma moldura para o maior momento de reviravolta de toda a história: a humilhação de Amã e a exaltação de Mardoqueu. Outra característica importante desse livro é a ambiguidade moral dos personagens. Tem um monte de bebida, raiva, sexo e assassinato, dos quais Mardoqueu e Ester estão cientes. Sem mencionar a violação de tantas leis da Torá, como casar-se com gentios ou comer comidas impuras. Então, a história não está destacando Ester e Mardoqueu como exemplos morais, como se aprovasse todo o seu comportamento, mas eles são destacados como modelos de fé e de esperança quando as coisas ficam feias. E o livro de Ester volta lá para aquela pergunta do começo: por que Deus não é mencionado? A mensagem desse livro é que quando Deus parece estar ausente, quando seu povo está no exílio, quando eles são infiéis à Torá, isso significa que Deus desistiu de Israel? Ele abandonou as suas promessas? O livro de Ester diz que não. Ele nos convida a ver que Deus pode e trabalha na bagunça e na ambiguidade moral da história humana. E ele usa até a fidelidade de pessoas moralmente comprometidas para atingir seus propósitos. Então, o livro de Ester pede que estejamos dispostos a confiar na providência divina, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo trabalhando. E devemos ter fé de que não importa quão ruins as coisas fiquem, Deus está comprometido a redimir seu mundo. E é isso que trata o livro de Ester.